Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, responsável pela liderança do maior movimento de resistência contra a escravatura colonial aqui no Brasil. Ele liderou a luta dos africanos na escravatura no contexto Brasil colonial. E em 20 de novembro de 1695 ele foi morto. Por isso é que dia 20 de novembro de cada ano é comemorado o Dia da Consciência Negra. E de lá para cá tem se levantado ideias contra a luta de segregação racial aqui no Brasil. Por que isso acontece aqui no Brasil, sendo a maior parte da população brasileira sendo negra? Eu já falei um pouquinho, já contei um pouquinho das histórias, como os portugueses, como os ingleses, como os holandeses, como as principais potências mundiais chegaram aqui no Brasil. E eu vou deixar aqui o vídeo no card para você se inteirar, porque o objetivo desse vídeo aqui bem rápido é mostrar para você as principais ações que devem ser tomadas no Dia da Consciência Negra. E se você quer saber um pouquinho mais de história, por que o Brasil, sendo o Brasil, é composto por maior parte dos negros, então eu vou deixar aqui o card para você ir lá assistir o vídeo que eu falo sobre a quantidade de negros, por que no Brasil existe tanto negro e onde se originou a mistura dos negros com os brancos aqui no Brasil. Então o Zumbi dos Palmares ele liderou a maior parte dos movimentos da resistência, os primeiros movimentos da resistência da luta contra a segregação racial aqui no Brasil. Foi liderado por Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Só que em contrapartida ele foi morto porque a população daquela época não queria que ele disseminasse a ideia da luta contra o racismo. Então ele num esconderijo ele foi encontrado, ou seja, por um dos seus comparsas foi denunciado, ele foi encontrado e foi decapitado, tornando-se uma vergonha pública na sua morte. E eu trouxe aqui 4 ações, se você é negro, se você é brasileiro, se você é africano, seja lá qual for a tua nacionalidade, que você mora aqui no Brasil, você sabe que o Brasil é um país racista, é um país que ainda assim, apesar de vários movimentos surgirem, várias ações, várias organizações surgirem para o combate ao racismo, ao preconceito racial, ainda assim há que se falar disso em tudo que é canto. E eu trouxe aqui para vocês 4 ações que devem ser tomadas para evitar ou para combater o preconceito racial quando isso acontecer com você ou com alguém conhecido. Primeira coisa que eu quero trazer como atitude para eliminar o preconceito é procure informações. Isso mesmo. Se você está aqui até agora, é porque você está à busca de informações de como surgiu o Dia da Consciência Negra, ou quem foi o Zumbi dos Palmares. E se você está aqui é porque você está buscando informações. Então, esse já é um passo importante para evitar o racismo, para combater o preconceito racial. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar informações. Por que comemorar o Dia da Consciência Negra? Quem foi a primeira pessoa que liderou esse movimento da consciência negra? Por que há tantos negros aqui no Brasil? Por que os africanos vêm aqui no Brasil? São perguntas que talvez você, brasileiro, que não seja negro, tem na sua mente e você precisa dessa resposta. E como é que você vai buscar essa resposta? Não vai cair alguma coisa do céu respondendo essas perguntas para você. Então você precisa ir buscar informações. E quando você busca informações, quando você vai à busca de conhecimento, você encontra relativamente a verdade e aí abre alguma coisa na sua mente que evita o preconceito racial. Quando você sabe das coisas, ninguém engana você. Então a primeira coisa para evitar, seja você negro, branco, seja qual for o tipo de raça que você tem, que você é, então você primeiro precisa buscar informações. A segunda a segunda atitude que você deve tomar para evitar preconceito racial ou para evitar o racismo é não seja indiferente em casos de racismo. Se você estiver convivendo com alguém, se você estiver conversando com alguém que tem essa atitude de racismo, você não pode dar a bola para essa pessoa. Você deve
evitar aquele momento de preconceito, seja que for em forma de conversa, seja para generalizar, seja qual for o tipo de racismo, ou por uma cor de pele, ou para algum credo religioso, seja qual for a forma que a pessoa te vê julgando ou tentando falar mal de outra pessoa, você não deve se tornar, você não deve ser indiferente nesse momento. Você deve falar que aquele momento que a pessoa está falando, aquela coisa, aquela palavra, aquela forma que a pessoa está falando, são formas erradas e ela deve parar de fazer aquilo. E a terceira coisa que você deve fazer, crie laços de solidariedade antirracista. Hoje em dia existem vários movimentos aqui no Brasil que lutam contra a causa do racismo. Tem a comunidade raiz de lá de São Paulo, que também debate, conversa muito sobre a questão do racismo. Então, se você quer saber mais sobre isso, você deve se aliar a essas comunidades, você deve estar por perto dessas comunidades, para você saber o que realmente, o que as pessoas que sofrem isso pensam, ou qual é a forma de que as pessoas estão debatendo para não terminar, né? Porque será impossível terminar o racismo, mas pelo menos minimizar, e para você não ser uma daquelas pessoas que sofrem racismo. A quarta coisa que eu quero trazer como atitude que você deve fazer para evitar o preconceito racial é para você não se sentir inferior. Quando você, principalmente se você é negro, se você mora aqui no Brasil, a maior parte dos negros se sentem inferior quando vão em algum lugar específico, seja num shopping. A verdade é que a nossa sociedade está uma sociedade contaminada. Quando você vai para um shopping, o guarda te olha mal, o segurança te olha mal, o atendente te atende mal. Infelizmente, são coisas pequenas, mas que nós como negros nos deixa de certa forma chateado, né? Nos deixa de certa forma preocupado. E se você é negro, quando você entrar em algum lugar que você acha que você já tem certeza que em algum momento as pessoas vão te olhar mal, você não deve se sentir inferior. Essa é uma das formas também de combater o racismo, de combater um preconceito racial. E a quinta e última coisa é se sinta amado. Não sei se você já sofreu algum racismo, já sofreu algum preconceito, seja em qualquer lugar. Deixa aqui nos comentários o que você fez, quais são as atitudes que você tomou para que aquilo não interferisse na sua maneira de pensar e na sua maneira de se relacionar com outras pessoas. Eu sei que às vezes a gente vai querer generalizar, né? Falar que o Brasil todo é racista. Não. A maior parte da população brasileira é negra, mas ainda assim a maior parte da população sofre o racismo. Por isso é importante levantar essa pauta, conversar, debater, né? Trocar ideia, de modo que mais pessoas, por exemplo, se você conversar, que você comentar aqui quais são os momentos de racismo que você passou, quais são as atitudes que você teve, alguém vai ler, então vai chegar a alguma conclusão, vai saber o que fazer quando for abordado. Esse vídeo foi um vídeo bom, você aprendeu alguma coisa? Deixa um like, se você ainda não é inscrito, se inscreve ativando o sininho de notificação. Meu nome é Salvador Correia e até mais.